Olá, está no ar Direito em Foco, programa semanal de entrevistas e debates sobre temas jurídicos relevantes. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que vem na mesma linha dos últimos programas, que fala sobre a educação. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre como a educação financeira contribui para uma melhor qualidade de vida. O sistema financeiro brasileiro ela está em crescente sofisticação. Produtos novos a cada ano. Se nós fôssemos analisar, olhar para trás lá, a quantidade de produtos financeiros que nós tínhamos e comparar com o que nós temos atualmente, nós vamos verificar aí o grau de sofisticação. Produtos dos mais variados, de várias fontes, vários riscos, tempos distintos entre as aplicações, entre o dinheiro que é tomado, enfim. E somado a isso, essa sofisticação do mercado, nós temos também uma inclusão econômica cada vez maior. Essa é uma realidade econômica que nós podemos constatar por vários índices, vários indicadores. Isso faz com que pessoas que não têm ainda um conhecimento sobre esse mercado se depare com ele numa condição econômica diferente e começa a assumir determinados riscos que muitas vezes não têm o grau de compreensão. Então essa situação de educação financeira chegou até um nível legislativo. O decreto 7397 de 2010 criou a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Foi criado um Comitê Nacional de Educação Financeira e atribui a toda a sociedade a responsabilidade por essa educação, levando isso até a um nível de cidadania. E nós temos algo em equilíbrio a essa cidadania, que é a questão da qualidade de vida. E para falar de um tema tão importante, que nos é tão importante para a sociedade, para cada pessoa como indivíduo, e assim inclusive que a 7397 fala, que é ensinar ou aprimorar os indivíduos e a sociedade, nós estamos aqui com duas figuras ilustres e que podem contribuir para que nós possamos entender isso. Nós estamos aqui com o Rogério Arnone, advogado, está no mercado financeiro há mais de 20 anos, é amigo aqui da casa, da TV Grande ABC, e ele é da Aluri Group, é um dos diretores da Aluri Group. É um prazer tê-lo aqui, Rogério. Prazer é nosso, valeu, Walter. E temos também o prazer de ter o doutor Elias Júlio Pozenato, cujo currículo é enorme. Nosso programa é muito curto, se eu for dar metade do currículo do doutor Elias aqui, vai consumir. Né? Mas foi professor e coordenador do curso de Economia na Fundação Santo André, foi professor e coordenador da Faculdade São Judas Tadeu na área de administração. E, dentre outras qualificações, uma que me chamou a atenção foi, tem o domínio de 9 línguas, isso me chamou muita atenção. Nem vou pedir para o senhor elencar aqui, mas isso me chamou. Eu mal consigo falar a língua portuguesa e o senhor tem conhecimento sobre 9 línguas. Então é um prazer tê-lo aqui também. O senhor também é um dos diretores da Aluri Educação e pode nos ajudar. Então, abro a vocês dois, amigos aqui da TV Grande ABC, para que possam nos orientar aqui o que seria a educação financeira, que o Banco Central tem essa preocupação, vários órgãos, não é? CVM, SUSEP, Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência Social, Ministério da Justiça, todos compõem esse grande comitê, mas o que a sociedade pode nos auxiliar para isso, para essa educação financeira e principalmente com esse viés de qualidade de vida. Por favor, doutor Elias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o ilustre convite, é um prazer imenso estarmos aqui representando a Aluri Educação. Agradeço ao Rogério, quem muito gentilmente me acompanha. Eu também gostaria de agradecer imensamente aos nossos telespectadores
que abdicaram de diversas atividades para ouvir-nos neste momento. A gente tem a certeza que esse custo de oportunidade irá valer a pena. Quando falamos em educação financeira, toda educação transforma. Então, falamos em educação financeira, geralmente as pessoas pensam. Educação financeira nada mais é do que a gestão eficiente do dinheiro, a gestão eficiente de um orçamento, a gestão de receitas e despesas. Isso gera qualidade de vida? Viver com um grau de endividamento consciente gera qualidade de vida, à medida que qualidade de vida pode ser pensada como um estado de bem-estar material. Isso envolve diversos elementos, envolve alocações eficientes de recursos econômicos, isso envolve uma distribuição de renda igualitária, isso também envolve uma saúde financeira. Então, falarmos em educação financeira, de qualquer forma, é um requisito fundamental para a qualidade de vida. E educar financeiramente é um processo que envolve diversas variáveis, inclusive conhecer um pouco sobre a origem do dinheiro. Se todos nós falamos que educação financeira tem essa relação com o dinheiro é uma mercadoria, vamos dizer assim, muito antiga. Nos primórdios da existência humana, os homens tiravam o sustento dos recursos naturais, tanto alimentação quanto vestuário, enfim, e nós tínhamos o escambo, se trocavam mercadorias por mercadorias, o preço era relativo, enfim. As transações econômicas foram evoluindo e nós, do escambo, passamos para as moeda-mercadoria, por exemplo, moedas-mercadoria. As sociedades medievais elegiam aqueles bens que mais as representavam, enfim, cereal, gado, trigo, arroz, sal, como moeda. Perfeitamente, as transações evoluíam. Chegamos aí ao mercantilismo, e no mercantilismo a gente percebeu, a economia percebeu as dificuldades de negociar economicamente com moedas mercadoria, né? Por exemplo, um gado é indivisível. Como negociar, olha, um preço relativo que vale metade do gado? Meio boi. Meio boi. A perecibilidade, enfim, de produtos, de alimentos também era um fator fundamental. E aí nós tivemos no mercantilismo a era do metalismo, né? Que evoluiu desde o cobre, o bronze até o ouro e a prata, e começaram a cunhagem de moedas metálicas. E é interessante verificar que a evolução do sistema monetário fez com que surgisse, mais ou menos na metade desse período mercantilista, que vai de 1450 a 1750, as casas de custódia. As casas de custódia eram pequenos, vamos dizer assim, bancos onde se depositavam metais preciosos e se recebia um certificado de depósito. Só que o mais interessante é que naquele momento, então nós estamos falando aí em meados do mercantilismo, 1560, 1600, naquele momento eu entregava nas casas de custódia 100 moedas de prata e recebia um certificado de depósito de 100 moedas de prata. Tem que ter confiança. Tem que ter confiança, então é um pressuposto. Lógico que aí tinha-se uma tarifa para isso, mas enfim, o mais importante é que a moeda que estava circulando, essa moeda papel por quê? Porque com a evolução das transações econômicas, as pessoas não iam às casas de custódia ou a esses bancos transformarem esses certificados de depósito em moeda metálica. Começaram a circular os próprios certificados de depósito. Os papéis, entregavam papel. Exatamente, começaram a circular o que se chama em economia de moeda papel. E o sistema funcionava, todo mundo tinha ali que tipo de consumo? Um consumo essencial, um consumo consciente, porque não se tinha aquela ilusão que havia na economia mais moeda do que o próprio PIB produzido. Então, se nós somarmos toda a riqueza de um país, o produto interno bruto, nós temos o nominal, que inclui variações de preço, e o real, que tem, na verdade, a extração desses preços, né, em termos de produção. Então, naquele momento, se tinha a real sensação de que a moeda da economia era exatamente a necessária para comprar os bens e serviços produzidos. As pessoas tinham o consumo essencial, o consumo de subsistência. A conta batia, né? Conta batia. O dinheiro que eu tenho é suficiente para esses bens, e esses bens cabem no dinheiro que está na Perfeitamente.
Só que aí alguns bancos tiveram a ideia, porque perceberam que nem todas as pessoas iam às casas de custódia descontar os certificados de depósito ao mesmo tempo. Então eles tiveram uma ideia de emitirem mais certificados de depósito do que as moedas que eram entregues. Então era uma moeda, como nós chamamos, sem lastro. E quando entram mais moeda na economia, a facilidade do dinheiro estimula, neurocientificamente falando, o consumo. Só que qual o consumo? Um consumo além do necessário. Aí começa a surgir a figura do consumo supérfluo. Se compra mais do que se precisa, Mais do que se porque precisa, tem uma abundância de papel. Por essa ilusão que nós temos na economia um dinheiro mais barato, digamos assim. O sistema evoluiu, até hoje nós não temos mais moeda papel, hoje nós temos papel moeda. É uma moeda sem lastro metálico, mas é uma moeda que o governo, os bancos centrais, enfim, emitem de acordo com a conjuntura econômica, com o PIB real, com o nível de produção interna. Qual é a grande questão em relação a isso? É a percepção. Porque o dinheiro é uma função direta da percepção. Se nós temos necessidades, por que trabalhamos? Trabalhamos porque temos necessidades de subsistência, porque temos relacionamentos sociais, porque temos identidade de objetivos. A moeda, ela nasce dentro do sistema como um facilitador do sistema de trocas dentro da economia. Sendo que se existe a sensação que ela é facilmente obtida, isso neurocientificamente estimula as pessoas a um consumo desnecessário. Mas dá prazer. Dá prazer. É esse prazer que a gente precisa controlar. É esse prazer, é esse consumo supérfluo. E, na verdade, gera até um terceiro tipo de consumo, que é o consumo conspícuo. O consumo conspícuo é aquele que se faz para demonstração social. Então, quando se fala em educação financeira, é muito importante que nós tenhamos a concepção do real valor da moeda. Aliar, por exemplo, receitas e despesas ao orçamento familiar é condição básica para uma qualidade de vida sustentável. No sistema existe a criação sucessiva de novas necessidades. São novos produtos, novos serviços. O sistema de crédito, que na verdade oferece diversos incentivos e que é excelente para uma evolução econômica, desde que obtido conscientemente. O grande problema é quando as pessoas começam a optar por um consumo supérfluo e conspícuo naquela ilusão monetária de que, enfim, tudo é possível se pagar no longo prazo, aumentando um grau de endividamento. O grau de endividamento líquido, ou seja, aquele que em algum momento a pessoa não terá condição de pagar, vai corromper todo o planejamento financeiro. E é isso uma função direta de preocupações, de estresse, de pensamentos negativos dentro de um sistema que apenas evolui. O capitalismo hoje apenas evolui. Enfim, esse é um grande problema, né? Porque vai até em aspectos psicológicos muito importantes, que é de autoafirmação, é aquilo que a pessoa tem como meta de vida, que muitas vezes é preencher algo que outras coisas não preenchem, ela tenta preencher com dinheiro por uma questão de ego. É uma questão, esse foi dado então o problema, esse é o problema. Esse foi dado o problema, Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, e eu gostaria de saber dos senhores, do Rogério, do Elias, como é que a gente faz o caminho de educação para eliminar esse problema. Esse problema foi muito bem colocado, realmente com grande clareza. Agora eu gostaria de saber como é que nós vamos fazer essa educação financeira para melhorar a qualidade de vida. Perfeito. Nós vamos fazer isso depois dos intervalos, ok? Olá, voltamos para o último bloco do programa Direito em Foco, que hoje está abordando o tema de como a educação financeira contribui para a melhoria de qualidade de vida. No primeiro bloco, o Dr. Elias Júlio Pozenato nos deu uma aula sobre as origens dos problemas da educação financeira, ou o que nos leva à necessidade de uma educação financeira. E eu gostaria de conversar nesse último bloco, de perguntar a ambos, tanto ao Dr. Elias como ao Rogério Arnone, como é que a gente... qual é o remédio para a gente poder resolver essa questão, tendo-se em vista que, como nós brincamos aqui no primeiro bloco, isso é prazeroso, gastar mais do que se tem. Como é que a gente resolve isso? Então, deixa a pergunta,
Rogério, qual é o remédio para esse problema? Sabe, Erevaldo, quando falamos em educação financeira, me remete, né, e remete às pessoas, comportamento adequado, responsável, conhecimento adequado para tomar as decisões de forma consciente e responsável. Quando falamos em planejamento, um assunto um pouco mais amplo, aí transcende um pouco o conhecimento e às vezes falamos mais em colocar em prática métodos como cuidados na concepção, na manutenção e na sucessão de um patrimônio. Mas o Grupo Aluri, ele foi concebido como uma empresa da cadeia produtiva de distribuição de investimentos, de produtos financeiros, com um viés educacional, pela preocupação e responsabilidade, não como instituição, mas como um organismo dentro do mercado financeiro, com o dever de conhecer o nosso público, conhecer o os perfis das pessoas que nós atendemos, para assim ajudarmos as pessoas, conhecendo-as e de uma forma humanizada levar isso a elas com informação, com conhecimento e traduzir talvez uma necessidade que as pessoas nem sabem que tem numa possível solução. O remédio, na verdade, para as pessoas tomadoras de recursos, por exemplo, nós temos processos de aprendizado e de acompanhamento, de mentoring e acompanhamento, onde nós ajudamos as pessoas a se transformarem de devedoras em pagadoras, pagadoras em poupadoras, poupadoras em investidoras. E é um processo de evolução. Sim. E nesse sentido, o que se pergunta é, com a educação financeira, se já existe um grau de endividamento, o que podemos fazer para alterar? Tudo é uma questão de mudança de percepção. É uma questão psicológica. Porque muitas vezes a pessoa está dentro de um ciclo vicioso de pensamento negativo. E muitas vezes ela não vê a solução. Ela não vê solução, ela está dentro de um ambiente em que a dívida gera uma outra dívida que se renegocia e parece que é um efeito multiplicador e isso não se resolve. É muito importante destacar que o cérebro tem um processo de aprendizagem. Um psicólogo educacional nos Estados Unidos, em 1956, criou a taxonomia de Bloom. Ele chamava Benjamin Bloom. E ele colocou que o cérebro, para aprender uma nova percepção, para ter uma nova ideia, ele precisa reconhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, esse é o processo de aprendizagem. É dessa forma que você tira pessoas que estão envoltas num ambiente negativo, de endividamento, para a situação que o Rogério muito brilhantemente colocou, que são as soluções que a Aluri Educacional e o grupo se preocupa. Mas é um grande desafio, né? Um grande desafio. Porque a pessoa, quando está endividada, ela tem uma dificuldade de percepção de onde ela está, de como ela está. Às vezes, um profissional do direito, da economia e tal, tem que ajudar a posicioná-lo, não é isso? Sem dúvida. Falando institucionalmente, que políticas são mais sustentáveis para esse tipo de questão? Não adianta, por exemplo, chegarmos para um devedor e falarmos sobre investimento. É uma questão psicológica. Nós temos que, primeiro, como brilhantemente foi colocado, transformar esse devedor em pagador. Ele vai, como qualidade de vida, ele vai sair, ele vai interromper esse ciclo de pensamento negativo, esse ciclo vicioso de endividamento. De pagador a poupador. E de poupador a investidor. Então, é muito simples a pessoa entender, se ele já está no estágio de acumulação, o processo de investimento. Então, o que é uma educação financeira? A educação financeira são todos os métodos que transformam pessoas devedoras em pagadoras, pagadoras em acumuladoras ou poupadoras e poupadoras em investidores. Mudar esse ciclo vicioso de um pensamento negativo. Hoje se fala muito no poder positivo do pensamento otimista. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa sobre como o pensamento positivo, o poder do pensamento positivo transforma. Precisamos acreditar, e não importa se o orçamento está equilibrado. Se está equilibrado, uma questão muito simples, orçamento doméstico, despesas e receitas. Se não está equilibrado, é acreditar que podemos mudar. É acreditar que podemos sair de um primeiro ciclo de devedores para pagadores. Vai ser um prazer tão grande
que de pagadores nós seremos acumuladores. E esse prazer vai gerar um outro estágio mental, de acumuladores ou poupadores em investidores. Tudo é uma questão de percepção, tudo é uma questão de nós ajustarmos as nossas expectativas em relação à pluralidade de produtos que se tem no mercado, de serviços que se tem no mercado, de facilidades de crédito e usá-las conscientemente. O crédito exerce um papel fundamental na economia. Usá-lo de forma consciente faz uma grande diferença. E esse conhecimento está à disposição de todos, né? É cada vez mais acessível. Sem dúvida nenhuma. Realmente é extremamente importante que as pessoas se atentem a isso, até para sair daquele estágio mental de não tem solução, está difícil, não tem como sair. E, lamentavelmente, o que nós não podemos mudar é o nosso tempo de programa. Sim. Já falei com a direção do programa, que o nosso programa é muito curto, principalmente quando temos o nível de entrevistados, como temos hoje aqui, o Dr. Elias Júlio Pazzenato e o Rogério Arnone. Lamentavelmente temos que encerrar o nosso programa, mas só tenho a agradecer, né, a presença, né, de vocês dois. Deram uma aula, hoje não foi nem uma entrevista, foi uma aula aqui sobre economia, sobre motivação, mas não aquela motivação vazia, uma motivação fundamentada, não só em empresas sérias, né, como a Aluri, como outras empresas que estão levando a sério essa questão da educação financeira, né? Temos mecanismos, existem até mesmo do Banco Central, sites ou links próprios para esse tipo de educação. Quando eu conversei com o Rogério, vou confessar aqui uma conversa nossa há alguns tempos atrás, que falou de todo o grupo, né, que ele presidia, que ele ele é um dos diretores, e ele falando da Aluri Educação, os olhos brilharam, essa é a menina dos meus olhos. Eu acho que todo empresário sério tem que realmente dar toda a ênfase e toda a energia para a educação. Não só para os empresários, como para a sociedade, para o nosso futuro. E o Brasil está vivendo agora uma grande expectativa de futuro e vamos optar pela educação. Então, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos. Estamos honrados com a presença de vocês. Muito obrigado. E o Direito em Foco, não Dinheiro em Foco, o Direito em Foco volta na próxima semana nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.